aguardando aí. Amém. Graças a Deus. Só dá um retorno pra gente aí. Quem for entrando, por favor, como que tá o áudio? O retorno. Para a gente dar início aqui. Hoje é mais uma noite especial que nós estamos conectados. Graças a Deus. Olá, Jéssica. Deus abençoe, Jéssica. Abençoe Joyce, família. The Black. Graças a Deus por aqui estão chegando aí, pastora Márcia, pastor Márcio. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a transmissão aqui está indo apenas pelo Instagram. Por favor, informe aí, tá bom, gente? Pelo Instagram. Depois vai ser também colocado aí, transmitido, né? Vai ser postado, melhor falando, pelo Facebook, mas a nossa transmissão está sendo pelo Instagram. Então, por gentileza, divulgue isso aí, tá bom? Liliana, Deus abençoe, Igreja Nazareno de Morungaba. Thaís, Joyce, graças a Deus, meu povo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Mais uma vez, juntos aqui, celebrando esse tempo. Deus seja louvado, viu? Sejam todos bem-vindos nesse tempo especial que Deus está nos proporcionando. Hoje eu terei a honra, vocês vão conhecer mais uma pessoa que é especial na nossa vida, na nossa família. Hoje nós vamos ter a honra de estar aqui com o meu irmão, pastor Márcio. É um privilégio tê-lo aqui essa noite. Ele pastoreia a igreja aí em Morungaba, a igreja na visão apostólica, né? E hoje vai estar aqui com a gente nessa live, trazendo a palavra de Deus, trazendo a reflexão. Vamos refletir a palavra. Então, para a gente é um prazer tê-lo aqui. Então, nesse instante, o meu amado irmão, pastor Márcio, eu falo irmão de sangue, né? Além de ser irmão em Cristo, irmão de sangue. Então, na nossa família, nós somos em 3 que exercem a função pastoral, né? Eu, o Márcio e o Carlos. Pastor Carlos em Salvador, pastor Márcio aí em Morungaba e eu aqui em Juazeiro, graças a Deus. Para aqueles que não nos conhecem, somos aqui o pastor da Igreja do Nazareno. Estamos pastor aqui já há algum tempo, em Juazeiro da Bahia, terra abençoada. Então eu quero dar as boas-vindas para todos que estão conectados agora. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E que nessa noite seja mais um tempo abençoado. Quando nós olhamos na palavra de Deus, Lucas, no capítulo 8, é uma história muito linda. Na verdade, são 2 histórias, mas a história que eu destaco ali é a história da filha de Jairo. A primeira notícia de enfermidade. E a segunda notícia foi o falecimento da filha de Jairo. Mas mesmo assim, Deus abençoou. Jesus foi na casa de Jairo e trouxe à vida aquela garota, apenas 12 anos de idade. Então, nesse tempo tão difícil, precisamos sim alimentar a esperança, confiar naquele que é ressurreto, Jesus Cristo Senhor.
Quem sabe há situações na sua vida que precisa de uma ressurreição, precisa de vida. O Senhor é Senhor para fazer isso. Eu quero orar essa noite, quero colocar já a sua vida, a sua casa e família, para a gente poder convidar o pastor Márcio e estar repartindo esse tempo especial conosco aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês. Independente de placa de igreja, estamos unidos pelo sangue de Cristo e unidos pelo propósito, o único propósito, aprendermos a palavra de Deus, sermos edificados na palavra do Senhor, sermos avivados e fortalecidos. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos colocar esse tempo, colocar as nossas vidas, colocar a vida do pastor Márcio, que seja a boca de Deus para abençoar as nossas vidas. Nós oramos, te pedimos também que o Senhor abençoe essa transmissão, que não tenha queda da internet e que possa ser uma transmissão de qualidade para que nós possamos ser abençoados pela Tua palavra. Nós queremos colocar a vida de cada um que está agora conectado, aqueles que se achegarão, que estarão conectados. Ó Deus, e pedimos que o Senhor os abençoe, cada casa, cada família, cada membro do seu lar agora, que sejam todos abençoados. Aqueles que estão nos acompanhando, que estão participando, Igreja de Morungaba, Igreja do Vale São Francisco, Igreja de Juazeiro. Ó Deus, qualquer igreja, qualquer membro do corpo de Cristo que estiver conectado conosco, que sejam abençoados. Assim nós queremos te louvar nessa noite, bendizer e enaltecer o Senhor, que é digno de todo louvor. Assim nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos chamar aqui o pastor Márcio. Aí. Nada. Aguardando. Recusou. O que é que houve aqui? Só um minuto. De novo. Chamando aqui o pastor Márcio. E ver se dá certo agora. Agora acho que vai. Boa noite. Conseguiu. Boa noite para todos. Estão me ouvindo? Está ouvindo aí, Fábio? Como é que está aí a transmissão? 1, 2. 1, 2, teste. Para mim aqui tá bom. Então, meus amados irmãos, vocês que estão agora ouvindo o pastor Márcio, dá um sinal para a gente aí. Como é que tá chegando a transmissão aí, o áudio? Dá pra gente um ok aí. Como é que tá chegando a transmissão aí do pastor Márcio? Estamos testando. Eliana falou aqui tá bom. Tá bom. Graças a Deus. Então tá ok. Tá bom. Que bom que os amados estão ouvindo aí. Queridos, shalom para todos. Estamos agora aqui ao vivo para todo o planeta Terra, através das redes sociais. Eu estou aqui conectado no Instagram da Igreja do Nazareno, em Juazeiro da Bahia. Também estou conectado aqui no YouTube da Igreja na Visão Apostólica. Então estou aqui no YouTube, estou aqui no Instagram. E é um prazer, pela primeira vez, estar aqui com meu irmão Fábio Ferrari,
Estamos aqui compartilhando da palavra, fazendo essa live, e sendo compartilhada em tempo real, aqui em São Paulo e aí em Juazeiro da Bahia. É um prazer, meus lindos, meus lindões que estão aí acompanhando. E saiba que o tema de hoje é um tema que vem de acordo com as nossas necessidades. O tema fala o contrário da pessoa que está vivendo a esperança. O tema que o pastor Fábio coloca para nós é a desesperança. É o contrário da esperança. A desesperança é o contrário da perspectiva, é o contrário de um futuro brilhante, de um projeto, de um sonho. E quem viveu isso muito bem foi Israel. Israel, o povo de Deus, eles viveram momentos que eles não conseguiam ver a esperança em momentos de dificuldades, em momentos de crise. E aí Deus pega, usa o profeta Isaías, e eu quero compartilhar com vocês, em Isaías 40. Abra comigo aí Isaías 40, 28. Em Isaías 40, 28. O profeta traz uma palavra que direciona ao povo de Deus, a Jacó, a Israel. E hoje essa palavra vem para a igreja. Vem para a igreja. Então eu te convido a você abrir as suas Bíblias aí, eu espero você abrir aí no profeta Isaías 40, 28. E começa assim o texto: não sabeis, não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Querido, ele já começa a trazer a memória, ao conhecimento de Israel, e ele falando, não sabeis e não ouvistes. Aqui, irmãos, ele está falando do eterno para Israel, do eterno para Jacó. E ele começa aqui respondendo os questionamentos, respondendo aqui as queixas, porque o povo achava que Deus não estava atento às suas dificuldades, às suas lutas. E aí ele fala que esse povo não sabia, esse povo não conhecia que Deus, o eterno, ele conhece todas as coisas, ele que é o criador de todas as coisas, e ele não se cansa e não se fadiga. Então essa foi a palavra que Isaías trouxe, né, para um momento de desespero, um momento de desesperança que Israel estava vivendo. E não é diferente, meus lindos, e não é diferente. Aí ele continua no versículo 29, para as pessoas que achavam que o eterno era limitado. Aí ele fala no 29 que ele dá força ao cansado. Olha, queridos, ele dá força aos cansados. Amém. Aí ele continua e multiplica o poder a quem não tem nenhum vigor. A resposta que Isaías dá para o povo é que ele dá força ao cansado e multiplica, irmãos, a força aquele que não tem nenhum vigor. Porque era necessário para aquele momento, para aquela época, aquela situação, esse povo, eles ter essa multiplicação de poder, de força para vencer essa desesperança. Porque ele não tinha, irmão, a perspectiva. Porque imagina, querido, o povo andando pelo deserto, o povo tendo a cada dia testado a viver pela fé.
E chega uma época, chega uma geração que eles começam agora, irmãos, a se esquecer dos feitos de Deus. E aí ele fala, irmãos, né, que é Deus que dá força ao cansado, é Ele que multiplica o poder a quem não tem nenhum vigor. Aí, irmãos, para ficar caracterizado, meus lindos, para ficar caracterizado que, humanamente falando, nós não temos realmente esse vigor, essa força, essa capacidade. E por isso, irmãos, que na hora do desespero, a gente realmente fica descrente, a gente fica desesperado, desesperançado, como foi Jacó, como foi Israel. Que ele fala bem assim, irmãos, que até os jovens, né, no versículo aqui, no 30, até os jovens, irmãos, se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Então, queridos, para ficar caracterizado que, humanamente falando, o jovem, a pessoa preparada, capacitada, talvez no seu intelecto, talvez na sua capacidade de inteligência, na sua capacidade de vigor, fala que até para esses, eles vão cansar, eles vão tropeçar, eles vão se afadigar. Mas a promessa, irmãos, não é para pessoas que têm a capacidade física, não é para as pessoas que têm a capacidade econômica, o poder econômico, a capacidade de pensar e a estrutura em vigor. Mas a promessa, irmãos, são para os que esperam no Senhor, queridos. Então, irmãos, nós estamos vivendo hoje, nós vamos falar hoje porque nós vivemos um caos a nível mundial. Mas a promessa, queridos, é para os que confiam no Senhor. Irmãos, olha bem o que ele fala no 31, mas os que esperam ou confiam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, Israel estava passando por um momento difícil porque eles não tinham o vigor, a força, mas não é uma força exterior, mas é uma força sobrenatural, é uma força interna, é um poder de dentro para fora. Porque, irmãos, se nós não tivermos este poder, esta capacidade, nós vamos, irmãos, nos enfraquecer. Porque foi o que aconteceu, os jovens tropeçam, caem. Então ele está falando aqui, irmãos, de força física, de capacidade, irmãos, física, resistência física, mas não é essa resistência que Jacó, que a igreja está precisando. A única fórmula, o segredo está para os que esperam no Senhor, irmãos. Nós vamos renovar as forças. Os que esperam no Senhor, irmãos, vai agir como águia, que voa como águia. Essa é a promessa que está sobre a igreja, meus lindos. Em momento de crise, Israel, ele via os seus problemas e eles achavam que Deus não estava olhando para a situação. E eu tenho certeza, todos nós, dentro desse contexto humano fragilizado, carnal, mortal, todos nós exatamente agora estamos sentindo o que os jovens sentem. Porque ele fala que os jovens tropeçam. Todos nós somos passivos, somos sujeitos ao tropeço. Todos nós somos sujeitos ao cair. Mas também a Bíblia fala, ainda que o justo caia por 7 vezes, ele não ficará prostrado, meus lindos. Amém. Glória a Deus. Há uma promessa sobre nós, queridos. Há uma promessa para você que está aí. Há uma promessa para nós. Há uma promessa para Israel, para a igreja. Muitos irmãos vão tropeçar e muitos vão cair. Mas a promessa está falando aqui, irmãos,
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas e como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmãos, há uma promessa de caminhada, há uma promessa de nós trilharmos, há uma promessa de nós, em um momento de crise, saber que a nossa confiança está no Senhor. Amém. Aí está o diferencial, pastor Fábio. Esse é o diferencial para a igreja. Há uma promessa para a igreja, há uma promessa para você. Talvez você que está no outro lado aí, está sentindo os impactos de uma humanidade, de uma pessoa fragilizada. Talvez nós sentimos os impactos da mortalidade, porque somos mortais. Somos pessoas que sentimos, choramos, nos emocionamos. Somos pessoas que temos fome. Somos pessoas normais. E nós vamos morrer, vamos ficar velhos. E talvez a fragilidade humana nos coloque em momentos, em estágios, que a gente sente o impacto. Mas aqui há uma promessa. Ainda que você tropece, ainda que você caia, mas os que esperam no Senhor serão renovados. É um renovo, irmãos. Dentro do interior, é um renovo, não na força física, mas é um renovo dentro do nosso interior. Sabe aquele dia mau, como a Bíblia fala, que é para nós nos revestirmos para o dia mau? Então para o dia mau, a gente tira forças da onde a gente achava que não teríamos força. É essa força que Jesus prometeu, essa força que Deus prometeu, essa força que o profeta Isaías está falando para o seu povo. Amém. Prossiga, PR, Fábio. Quando nós olhamos, pastor, quando nós olhamos em Efésios, capítulo de número 6, é justamente, enquanto você falava, eu li aqui, eu olhei para o texto, e me veio à mente justamente Efésios capítulo 6. Efésios 6, Paulo, ele vai falar a partir do versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós olhamos para esse cenário que nós estamos vivendo, de fato nós precisamos ter um olhar de esperança. Esse olhar de esperança vai muito além do olhar de esperança na medicina, na ciência, na economia. O nosso olhar de esperança, em primeiro lugar, precisa de fato estar em Deus, estar em Cristo. Porque se o nosso olhar de esperança ele se mantiver em Cristo, e se a gente renovar o nosso coração na esperança no Senhor, então a gente vai passar essa fase, eu chamo de tempestade. Vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida, com o Senhor na nossa embarcação. Por isso, nesse tempo que o que nos apresenta a desesperança, em Cristo há esperança. Em Amém. Cristo a nossa esperança ela é renovada e por isso devemos esperar no Senhor. Porque do Senhor é que vem o nosso socorro. Como diz a palavra, Salmo 46, socorro presente na hora da adversidade, na hora da angústia, desse conflito interior. Então é justamente dentro desse contexto que você está trazendo, pastor, que nós precisamos ter esse olhar de esperança no Senhor, de esperança em Deus. Como? Fortalecendo a nossa fé, Verdade. fortalecendo o nosso coração. Por isso que Amém. Paulo vai dizer, revestimos de todas as armaduras de Deus. Para quê? Para que possamos ou ficar firmes, permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né?
Mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças do mal, da maldade. Então a única maneira de permanecer de cabeça erguida é se fortalecendo em Deus, é renovando a nossa fé no Senhor. O capítulo que foi lido nessa noite aqui, por você, que está no capítulo 40, o versículo 22 está dizendo que o Senhor, ele está assentado sobre, sobre o globo da terra, e cujos moradores para ele são como um gafanhoto. Olha a nossa pequenez, a nossa insignificância diante do Senhor. Mas mesmo assim, somos chamados a meninas dos seus olhos. Somos amados, queridos pelo Senhor. O Senhor se vale dessa situação, não é que Ele ama. Deus não ama o sofrimento. Deus não aprova o sofrimento, mas Ele usa do sofrimento para revelar o seu amor e aperfeiçoar o seu amor no nosso coração e na nossa vida. Então, nesse tempo tão difícil, igreja, o que nós precisamos de fato é esperar em Deus e fortalecendo o nosso coração. Tendo essa visão macro, essa grande visão de que o Senhor está assentado sobre o globo terrestre e que as nações são como gotas d'água dentro do balde. Isso mostra a imensidão, a grandeza desse Deus que tem um olhar de misericórdia e de compaixão para nós. Verdade. Precisamos de fato seguir em frente e acreditar na palavra de que, ainda que nesse tempo nos falte força, nos falte ânimo, nos falte vigor, é Ele quem dá força ao cansado e dá vigor ao que não tem nenhum vigor. É nessa compreensão, pastor, que nós precisamos seguir, compreensão de um renovo, de esperança, convicção de que nesse tempo que aparentemente estamos desprovidos de ajuda, mas somos socorridos sim pelo Senhor, somos fortalecidos e consolados pelo Senhor, que o nosso coração possa gerar pela palavra, gerar isso em nós, gerar o quê? Gerar esperança. Para que um tempo melhor, por certo, virá sobre as nossas vidas. Pode falar aí, pastor. Mas é precioso quando a gente entende a nossa pequenez, porque Isaías ainda, ele fala que todas as nações são como nada perante ele. Queridos, e ainda ele, na parte B, é menos do que nada, irmão. Então, queridos, isso fica caracterizado que o homem, por si só, ele é limitado. Por si só, ele até vai, mas vai até um certo ponto da sua vida. E depois, irmão, ele se vê como um tempo da sua vida, como uma vaidade, como Salomão. Ele fecha o círculo da sua vida e fala que tudo foi vaidade. Então, queridos, a promessa para nós, a promessa de Deus, para os seus, é para aqueles que confiam nele. E se nós formos ver, irmão, que em todos os momentos que Deus falou para Israel, falou para a igreja, foi realmente momentos de limitação para que Deus pudesse agir de uma forma soberana. Eu estou lembrando aqui agora de o Mar Vermelho, irmão, da passagem, um acontecimento fenomenal, que humanamente falando podia acontecer. Eu estou lembrando de Gideão, que ele vence uma guerra contra 70 homens. E aí nós vamos vendo, irmão, toda essa história. E como Deus, ele cuida dos seus. Naqueles momentos de dificuldade, a promessa era de Deus se manifestar para que o homem acreditasse.
para que ficasse caracterizado. Em toda a história, o pastor começa com o Jairo, falando da situação de Jairo. Houve um milagre. A gente vai ver os cegos, irmãos, e tantas outras mensagens que é tão conhecida. E todas essas passagens, todos esses momentos que essas pessoas, essas personagens viveram, Deus esteve presente. E Deus fala para a sua igreja, como Isaías fala aqui para o seu povo. Ele simplesmente faz essa observação, que é para o que espera nele, daqueles que confiam nele. Vão, irmão, viver o sobrenatural. Querido, viver o sobrenatural de Deus é a sustentação de Deus em um momento de crise. É um momento de crise onde nós vamos perder a nossa fé. E nós vamos realmente encarar toda a situação de maturidade com um relacionamento com Deus. Por isso, querido, que o esperar em Deus é um tempo de amadurecimento, de crescimento e relacionamento. Para os que esperam no Senhor, nós vamos subir. Nós vamos, irmãos, se relacionar. Nós não vamos viver um fracasso. Volto a repetir, ainda que você viva a humanidade, a fraqueza, mas não é. Mas é para você buscar ao Senhor. Em toda a história da Bíblia, os desafios que os homens viveram foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Talvez você que está iluminado, está carente e necessitado. Não sabemos como é a sua estrutura. Não sabemos como é você. Não sabemos quem é você de fato. Não sabemos como você encara as questões de fato. Mas quando se fala de promessa, Deus também espera que todos, independente de raça, de cor, estatura, não importa, mas estejam na mesma dimensão de fé e de crença. É para os que esperam no Senhor, independente, a promessa é para os que esperam no Senhor. Vocês estão vivendo uma grande dificuldade, uma grande situação. Mas a promessa é, se você esperar no Senhor, você vai viver como uma águia vive. Amém. Acima, você vai viver em outro patamar. Os problemas vão estar acontecendo mais. O seu patamar vai ser um nível de amadurecimento, crescimento. E para esse momento é que nós precisamos desenvolver também a nossa fé. Segue, pastor Fábio. Um beijo para vocês, meus lindos, meus lindões, lá da Bahia, Jiquié, Morungaba, Grande São Paulo e tantas cidades que estão nos assistindo. Fábio vai concluir em nome de Jesus. Dentro disso que foi colocado aqui, irmãos, é de fato. O meu áudio caiu aqui, não sei se estão me ouvindo aí. Estou ouvindo perfeitamente. Pronto. Dentro disso que nós ouvimos aqui a palavra de Deus, o que é fundamental aqui, de fato, o esperar em Deus envolve esse relacionamento com o Senhor. Porque só através desse relacionamento com Cristo que nós vamos ter força para continuar a vida. Esse relacionamento, ele se desenvolve de fato através da oração e do contato da leitura da palavra. Nós não podemos esperar em Deus e isentar da nossa vida esses elementos que são fundamentais. A oração e a meditação, a leitura, o estudo da palavra de Deus. Isso pode gerar em nós fortalecimento e esperança. Então nós não podemos ignorar o nosso relacionamento com Jesus. Se o Senhor já sabe do que nós precisamos, por que orar então? Fala só. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca para verbalizar. Se Ele sabe a nossa necessidade, então por que orar, meus irmãos?
Com certeza, é para desenvolver a nossa experiência e o nosso relacionamento com o Senhor. Então a oração é para estreitar, para afunilar o nosso relacionamento com Cristo. Enquanto nós estamos esperando o quê? Esperando uma ação, esperando o quê? Esperando um milagre. Nós estamos vivendo essa pandemia, mas além desse problema, há tantos outros problemas que estão envolvidos na nossa vida. Nós estamos esperando o quê, pastor? Esperando um milagre de Deus. E enquanto nós aguardamos esse milagre, precisamos cultivar o nosso relacionamento. Precisamos alimentar a nossa esperança. E a esperança, espiritualmente falando, se alimenta mantendo um relacionamento com Jesus, por meio da oração, por meio da leitura, por meio da adoração, por meio de um estilo de vida. Então, aquilo que foi apresentado aqui nos leva para esse caminho de que o esperar em Deus, de que o renovar as nossas forças, parte de um princípio. E agora, mais do que nunca, nós estamos longe da nossa estrutura física, do templo. Mais do que nunca, precisamos cultivar de perto o nosso relacionamento. Porque nós estamos agora dispersos, longe de um olhar pastoral. Mas o sumo pastor está de olho em cada um de nós. Amém. E o desejo do Senhor é que o nosso relacionamento ele permaneça independente de um ambiente, de uma estrutura. Até que venha a estrutura, mas independente disso, nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Jesus. Esperar o Senhor é cultivar, sim, essa relação de perto, esse relacionamento. Que Amém. Nós, como um povo de Deus, possamos olhar para esse cenário e não distanciar o nosso coração de Jesus. Não distanciar o nosso relacionamento do Senhor. Mas olhar para esse cenário. E esse cenário nos levar aos pés da cruz, nos levar aos pés de Cristo. Verdade. Que Deus possa despertar a nossa vida, irmãos. Igreja do Senhor, que o Senhor desperte a nossa vida. Esperar em Deus, mas consciente de um relacionamento saudável com o Senhor. Esperar em Deus, nutrir a nossa esperança? Sim, mas a esperança só pode ser nutrida em Deus desenvolvendo um relacionamento com Ele. Pela palavra e pela oração. Que Deus abençoe. Pastor, vocês que entraram depois, o pastor Márcio é meu irmão de sangue. E Fábio ele também pastoreia aí em São Paulo. Também meu irmão de sangue. Então, para a gente é um privilégio, é uma honra de Deus. Deus alcançou a nossa família e separou alguns para exercer a função. Deus abençoe, meu amado, sua casa, sua família. Obrigado pelo tempo, de estar juntos aí. Deus abençoe a nossa igreja aqui em Juazeiro. Deus abençoe a igreja do Nazareno em Morungaba. Deus abençoe o corpo de Cristo espalhado pelo Vale São Francisco, pelo Brasil Amém. E pelo mundo, aqueles que estão conosco aqui. É verdade. Então, um grande abraço a todo mundo. Lembrando, amanhã continua a nossa bandeira. Erguemos a nossa bandeira de uma ação social. Estamos levantando alimentos para ajudar famílias. Às 9h30 da manhã até às 11h30 estou aqui na igreja, aguardando você trazer alimento para a gente socorrer famílias aí. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a todos que estão nos acompanhando. Eu vi agora há pouco aqui a minha irmã, a Carla, aí em Morungaba também. Mana, Deus abençoe. Abençoe Ivan, abençoe a Liliana, todos que estão aí também de Morungaba nos acompanhando, aqui da nossa igreja local, Vale São Francisco, enfim. Deus abençoe a todos, tá bom? Só lembrando, irmãos, que a igreja, ela se mantém, aqui eu falo para os irmãos da igreja local, a igreja se mantém, mesmo nessa crise, nós temos os nossos compromissos. E a igreja se mantém com ofertas e com dízimo. Não tem como a gente seguir em frente, voltar depois do templo, como? Se não manter ali a estrutura através da nossa fidelidade. Nós temos os nossos compromissos como igreja e com
a força e com a fidelidade e com a generosidade a gente consegue manter aí. Tá bom, irmãos? Então, procure-nos, procure o tesoureiro da igreja. Nós também deixamos aí a disponibilidade de 2 contas, uma do Bradesco e a outra da Caixa Econômica. Você pode fazer transferência, pode fazer depósito ou procurar o tesoureiro da igreja. Entre em contato com ele e veja o melhor caminho para que você possa ofertar, dizimar sim a casa do Senhor, um ato de fé, porque nós contamos com isso. Estamos no mesmo barco. O mesmo barco, quem está à frente disso é o Senhor. Mas nós contamos com a sua participação, a sua fidelidade. Tá bom? Um grande abraço, meu povo. Quero orar aqui para a gente encerrar. Amanhã, às 9h30 da manhã, estarei na igreja, ali aguardando levar ali o alimento para a gente socorrer famílias aí. De 9h30 da manhã às 11h30 da manhã estarei na igreja aqui em Juazeiro. Tá bom? Aguardando você. Tá bom, pastor Márcio? Grande abraço. Obrigado, meu querido. A gente ora encerrando agora. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse tempo mais uma vez. Obrigado. Abençoe a vida do meu irmão, o Márcio, família. Ó Deus, abençoe a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. A Igreja de Cristo agora em culto conosco, independente, ó Deus, da distância, mas estamos conectados com o Pai, conectados com o Senhor. Por isso nós oramos para que o Senhor possa abençoar a igreja que está agora em oração, abençoar, ó Deus, aqueles que são profissionais da saúde, que estão em linha de frente diante dessa pandemia. Abençoe a todos os profissionais da saúde. Abençoe a ciência que possa encontrar a cura, Senhor, conforme a vontade do Senhor. Abençoe os caminhoneiros que estão transportando alimento. Guarde a família de cada um deles. Pai, abençoe, ó Deus, o nosso presidente. Nós colocamos as esferas, ó Deus, que são a hierarquia dentro dessa sociedade. Ó Deus, os parlamentares, tomam todos nas tuas mãos. Aquilo, ó Deus, que se vale o maligno, lança por terra, Senhor. E que a mão do Senhor possa abençoar a nossa nação. Ó Deus, possa lançar por terra toda divisão, toda injustiça, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, o nosso país. Ó Deus, abençoe, ó Deus, levando, ó Deus, suprindo a necessidade daquele que tenha fome, daquele que tenha sede, que chegue na casa desse, o pão, ó Deus, o alimento, a água, que sejam supridos as suas necessidades no Senhor. Sim, nós colocamos, ó Deus, todas as esferas, todas as camadas da sociedade, do mais alto ao menor, ó Deus, do mais elevado financeiramente ao menos favorecido, que todos sejam guardados e abençoados. Nós oramos e repreendemos espíritos de suicídio diante desse caos, a gente cometendo suicídio, a gente maquinando essa situação tão terrível para a sua casa. Nós repreendemos nessa noite todo espírito de suicídio sobre as famílias brasileiras. E pedimos, ó Deus, livramentos do Senhor nessa noite. Socorre esta casa, abençoe esta família. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite como igreja e colocamos esta situação e suplicamos uma intervenção, suplicamos o socorro que vem do alto, que vem do céu, que vem do Senhor. Ó Deus, como nós ouvimos a tua palavra, ó Deus, está diante do Senhor, todas as coisas são patentes aos teus olhos. E no Senhor, ó Deus, nós podemos socorrer, podemos buscar o socorro, porque no Senhor há suprimento para todos nós, há suprimento para esta sociedade, e assim nós oramos nessa noite e te pedimos a intervenção do alto, porque nós dependemos, a sociedade depende do Senhor, não há força em nós, Senhor. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então renove a esperança do povo. Ó Deus, renove o coração do povo. Renove a esperança da Tua igreja. Que possam esperar em Ti, que possam fortalecer-se no Senhor e na força do Teu poder.
Assim nós oramos nessa noite e abençoamos a vida da tua igreja. Colocamos a vida dos ofertantes, dos dizimistas, que o Senhor abençoe, ó Deus, a semeadura de cada um deles, suprindo as suas necessidades. Oramos nessa noite. Repreendemos esse vírus espalhado pelo globo terra. Repreendemos esse vírus espalhado pelo Brasil. Em nome de Jesus Cristo, neutralizamos este mal. Neutralizamos esta pandemia. E confiamos na cura que vem dos céus. Confiamos na manifestação do Senhor. E assim nós te louvamos e agradecemos essa noite. E fazemos isso agora em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus a todos e que tenham uma excelente noite. Em nome de Jesus, um grande abraço, Márcio. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Grande abraço. Deus abençoe. Um abraço, meu irmão. Prazer, viu? Deus abençoe. Vocês aí. Prazer nosso, meu irmão. Obrigado, Amém. viu? Até grande a abraço. próxima. Amém. Amém, Pode querido. aí, fique à vontade. Irmãos, Deus abençoe, queridos. Amanhã às 18h30 teremos nosso culto de novo aqui, tá bom? Esteja repartindo, comunicando. Amanhã nós estaremos tanto no Instagram como no Facebook, tá certo? Vamos transmitir aí esse culto ao vivo, essa live, né, que na verdade eu chamo de culto, independente da distância, nós estamos conectados com o Pai. Tá bom? Então, amanhã, às 18h30, nós estamos aqui novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente noite, meu querido. Que o amor de Deus, que a graça por meio de Cristo e que as doces consolações por meio do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa e sua família, hoje e sempre. Deus abençoe. Em nome de Jesus.